A paz do Senhor, hoje vamos meditar em Mateus capítulo 14 e versículo 24, que nos diz assim: Entretanto, o barco já estava bem longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Aqui nós vamos falar sobre o medo. O tema dessa mensagem é lançando fora todo o medo. Como que nós vamos lançar o medo fora? Enfrentando ele. Cada vez que nós recuamos, nós damos legalidade para o medo avançar. E cada vez que você recua, você desiste, você não avança nos teus propósitos, nos teus objetivos, você permite com que esse medo seja alimentado. E nós vamos ver aqui, quando Jesus, o barco já estava longe da terra. Nós vamos ver que no 24 vai dizer: estava longe a muitos estádios da terra. Aqui o barco foi açoitado pelo vento contrário. Qual é o vento contrário que tem açoitado você? Que tem... Quando nós tomamos um posicionamento, uma atitude, vai vir vento contrário. Vai vir... O barco vai soprar as contrariedades nesse barco. E nós vamos ver que Jesus, os discípulos estavam no barco e Jesus vem andando por sobre as águas. E eles ficam... Olha só como que diz... Eles ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Aí, qual é a visão que Pedro vai ter? Aí Jesus responde, mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro, ele, impulsivo, ele vai falar para Jesus: se és tu, ordena com que eu ande, com que eu vá até o encontro. E nós vamos ver que Jesus, ele diz: vem. E Pedro desceu do barco e andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aqui Pedro é o único homem a andar por cima das águas, porque ele desafiou o medo. Ele olhou com fé nesse momento. E quando nós vamos ver que aqui no versículo 29, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. No 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me. Aqui Pedro, ele já não estava mais olhando com a fé. Ele olhou à sua volta. E à sua volta tinha o quê? Vento. À sua volta tinha ali as águas, elas estavam agitadas. E aí Pedro fez o quê? Ele teve medo. O medo nos paralisa, o medo ele impede de você receber a tua vitória, o medo faz com que você não se movimente. Mas quando você age pela fé, Pedro agiu pela fé e saiu do barco. E quando ele olhou para a circunstância à sua volta, ele teve medo. E que fez o quê? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Nós podemos ver em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz assim:
No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, aquele que tem medo, ele não é aperfeiçoado no amor. Porque o medo produz tormento. O que Pedro, quando ele viu aquelas águas turbulentas, agitadas à sua volta, pensou, eu vou morrer. Eu vou morrer. E isso fez com que Pedro paralisasse. E olha só o que diz. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, ele começou a afundar. Gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e tomou, e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então podemos aqui comparar que o medo é a dúvida. O medo vai impedir de você avançar, de você desfrutar do melhor de Deus para você. Seja no âmbito físico, seja no âmbito espiritual e seja no âmbito material. As 3 áreas da nossa vida. E podemos dizer que Jesus, ele espera o que de nós? Que nós lancemos fora todo o medo. Para que nós possamos desfrutar da fé. Da fé. E nós vamos ver. E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Aqui Pedro, ele olha a circunstância, age pela fé, olha para a circunstância novamente, é tomado pelo medo e afunda. Aí ele pediu socorro para Jesus. E Jesus o livrou ele daquele tormento, daquele temor que ele estava. Então nós somos aperfeiçoados todos os dias quando nós fazemos o quê? Enfrentamos o medo. Quando nós somos convidados pelas circunstâncias da nossa vida a ir contra o medo. Aqui quando os discípulos tiveram medo, acharam que era um fantasma, Pedro, ele disse, é Jesus. E ele desafia as leis da física. Assim como Jesus estava desafiando, andando sobre as águas, Pedro também desafia. Se és tu, ordena que eu ande por sobre as águas. O que é que você precisa desafiar para você vencer pela fé? Fica uma pergunta. Eu sei o que eu preciso desafiar para me vencer pela fé. E você? Vamos orar? Pai, nós te damos graça por esse dia lindo, maravilhoso. Está chovendo, mas a tua palavra nos diz que se faz necessária a chuva. Obrigado, Jesus, pela chuva, pelo frio, pelo ar, pelas tuas bênçãos. E hoje, Espírito Santo, traz entendimento ao coração daquele que está temeroso, que está duvidoso, que está temendo o vento, temendo as circunstâncias à sua volta. Sim, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos orienta, nos instrui, nos guia, nos tira do comodismo e nos leva a movimentar. Obrigado, Jesus, nós te bendizemos, te glorificamos por tudo. E eu quero pedir, Espírito Santo, em especial, visita cada um, Senhor, que ouve diariamente a tua palavra e que possa exercitar a fé em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você que tem medo, repita essa palavra. Quando o medo chegar, você repita. Eu renuncio todo medo e tomo posse da fé. Pode repetir quantas vezes for preciso. E você vai sentir a presença de Deus impulsionando você a você vencer, a você ir contra esse medo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, compartilhe a palavra, deixe seu like e seja um instrumento de Deus.